Meus amados em Cristo, sabemos muito bem, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, até porque então o mundo espiritual não precisa, para que ele possa realmente existir, com que eu creia na sua existência. Porque na verdade o mundo espiritual ele existe antes de nós existirmos. Na verdade, nós fazemos parte deste plano espiritual. Porém, por conta do pecado, nós habitamos em um corpo de carne. E infelizmente, isso tende a nos materializar. E porque nos tornamos carne e nos materializamos, infelizmente perdemos 99,9% do que é espiritual. Mas quando inclinamos os nossos ouvidos à palavra de Deus, nós estamos alimentando o seu nosso espírito. Então nós estamos submetendo e subjugando a minha, a tua, nossa natureza carnal. Que esta palavra que Deus tem nos ensinado, sendo esta parte 3, sobre o ministério dos anjos nos dias atuais, na minha, na tua, nas nossas orações. Hoje nós vamos aprendermos em nome do Senhor Jesus, que os anjos dão ouvidos à minha, à tua, a nossa voz. Mas não só você que está aí, se prepare, abra o seu coração, porque Deus te dará entendimento, ponha em prática. Uma vez o próprio Deus disse: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Uma vez que Ele está nos ensinando sobre isso, procure também a primeira parte e a segunda parte deste ensinamento aí no YouTube, isso mesmo. Se inscreva em nosso canal, procure compartilhar com outras pessoas o que Deus falar no seu coração, porque assim você estará fazendo a obra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus fale ao meu, ao teu, nosso coração, como a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Amém? Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Meus amados irmãos, é necessário verdadeiramente que você venha crer no sobrenatural. Acreditar no sobrenatural é você passar da dimensão carnal, física, humana e verdadeiramente acreditar que nós somos partes do que é espiritual. Na verdade, não somos partes, nós somos na totalidade do que é espiritual. O que nos materializa é o meu, é o teu, é o nosso corpo. Esse corpo físico em que o nosso espírito habita dentro dele. Nós já aprendemos uma certa vez que nós não somos esse corpo. É tanto que a Bíblia diz que ao falecer, o corpo volta para suas origens, volta para o pó, de onde do pó ele veio. Nós não somos uma alma, mas somos um espírito. Se nós somos um espírito, segundo a palavra de Deus, que na verdade é, porque assim foi como Deus a mim, a você, a nós nos fez. Então nós temos que entendermos que por demais importante é o mundo espiritual. E dentro deste mundo espiritual, quer você queira, quer não, nós estamos em contínuo combate, em constante batalha. Não importa se você crer ou não crer, se você está disposto a guerrear ou não guerrear, uma coisa eu lhe digo: nós estamos entre esses dois mundos, o mundo de Deus e o mundo do diabo. Uma vez que quando nós entendemos isso, nós paramos e pensamos da seguinte forma: espera ainda, se nós estamos entre esses dois mundos, será que Deus nos deixou-nos ao léu? Será que Deus nos deixou-nos assim para que o inimigo, o diabo, venha, toque, trisque, faça o que quer, na hora que quer e como quer, do jeito que quer? Claro que não. Louvado seja o nome do Senhor, que através de Jesus Cristo provê-nos o poder e autoridade que está em seu nome, e também provê-nos através de Jesus os anjos dos céus, para guerrear a meu, a teu, a nosso favor. Aqui no livro de Salmos, capítulo de número 103, a Bíblia nos mostra como é que isso acontece. Como é que eu posso ter a ciência, a consciência, que é importante eu ter a ciência e a consciência, de que se eu fizer assim, realmente vai acontecer. Porque as palavras não são minhas, são do Senhor. E seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque a sua palavra não lhe voltará sem antes não cumprir o propósito para qual foi enviada, porque ele vela pela sua palavra cumprir. Ora, sabendo-nos disso,
Louvado seja o nome do Senhor, em que a sua palavra é provada, quer dizer, ele mesmo faz prova da sua própria palavra para a sua existência, e afirmação e confirmação. Então entendamos sobre a importância dos anjos e como eles atuam. Mas eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu lhe peço até pelo amor de Deus, em nome de Jesus, coloque em prática. Não só de repente, nossa, olha, eu aprendi algo novo, bendito seja o nome do Senhor. Isso não vai fazer efeito só na sua vida. Você tem que colocá-lo em prática. E quanto mais rápido você fizer, mais rápido o seu milagre vai acontecer. Funciona da seguinte forma: você vai então para o colégio, e o professor está passando uma matéria que de repente você diz, nossa, como eu tenho dificuldade nessa matéria. Talvez seja física, química, biologia, não sei. De repente você tem uma certa dificuldade. Mas de repente, quando o professor está te explicando sobre aquela matéria, de repente você começa a entender um pouco sobre ela. Terminou a aula, você vai para casa. Qual é a melhor maneira de você manter vivo aquilo que você, agora há pouco, estava sendo ensinado pelo professor? Como? Praticando. Então você chega em casa, você almoça, ou você janta, você merenda, seja como for. E você então pega o seu livro, e você agora senta-se diante dele. E agora então o que é que você vai fazer? Você vai estudar, trazendo à lembrança aquilo que lhe foi ensinado na sala de aula. E começar a colocar em prática. Então você pega uma folha em branco, e você então ali vai começar, você mesmo, a se testar no seu próprio conhecimento. Assim é também a vida espiritual. Então de repente você enche o seu coração do que Deus está te falando, e você sai daqui, nossa, fortalecido no Espírito Santo. E de repente Deus fala de algo específico na sua vida, de uma batalha que você está travando, de uma luta que você está guerreando. Então você chega em casa cheio do Espírito, movido pela presença da palavra de Deus. Então você vai direto para o seu quarto, você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, e você então diz, Senhor, eu estou aqui agora nesse exato momento para colocar em prática o que eu acabei de aprender contigo. Nossa, você vai ver que você vai orar de forma mais inspirada, você vai perceber que você vai orar de forma mais motivada, mais centralizada naquele momento. Mas tem pessoas que parecem não entenderem isto, e elas deixam, não, amanhã eu oro. Bem, até amanhã pode se cumprir o que está escrito, porque tem a contrapartida, que a Bíblia diz que Jesus, a mim, a você, a nós, nos advertiu. Jesus falando sobre a palavra como a semente que é semeada. A Bíblia Sagrada diz que os que não praticam, Satanás vem e arrebata. Olha quem é que vem. A Bíblia diz, Satanás vem e arrebata, arranca, tira a semente que é a palavra que foi semeada no meu, no teu, no nosso coração. Mas por quê? Porque ele mesmo diz, para os que não a praticam. Então em nome de Jesus eu lhe pediria, faça isso em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode verdadeiramente hoje, ao terminar deste ensinamento, chegar em casa, mesmo você tendo tanta coisa para fazer, entre lá no seu aposento, 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, é o suficiente quando você age de acordo com a palavra. Então aqui em nome de Jesus, eu pediria que você que fechasse os seus olhos e dissesse, Senhor, abre meu entendimento e fala comigo nesta manhã, em o nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Bem, meus amados, nós estamos aprendendo a respeito do ministério dos anjos na minha, na tua, na nossa vida de oração. E nós aprendemos algumas coisas, dentre todas, a primeira é que nós entendamos que o ministério de Cristo é por mais excelente do que o ministério dos anjos. Foi a primeira lição que nós aprendemos. Nós aprendemos que este ministério, que por mais excelente é o ministério do Senhor Jesus Cristo,
Não é porque simplesmente ele, o Senhor Jesus Cristo, a recebeu por receber, não. A Bíblia diz que ele recebeu por conta de honra. Ele lutou por isso. A segunda coisa que nós aprendemos para louvor e glória do nosso Deus é a respeito do que os anjos acampam ao nosso, meu, teu redor. Então nós não estamos só, diga eu não estou só. Então também já aprendemos a respeito disso. E hoje nós vamos aprendermos sobre os anjos ouvem a nossa voz. Diga, os anjos ouvem a minha voz. Isso é maravilhoso. Saber que os anjos, eles estão ali prontos para ouvir a minha, a tua, a nossa voz, é extraordinário. Nossa, isso para mim me inspira, isso me motiva, isso me incentiva. Mas por conta de quê? Por conta de já saber que eles não me deixaram só, que obedecem às ordens dadas pelo Pai. Então a única coisa que eu tenho que fazer é, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que os anjos ouvirão a minha voz? Então aqui no livro de Salmos, capítulo de número 103, versículo de número 20, a Bíblia Sagrada diz assim: bendizei ao Senhor, louvado seja Deus, todos os seus anjos. Então todos os anjos do Senhor, não há um só sequer que não venha bendizer o nome do Senhor. Não há um só anjo só sequer que não venha bendizer ao nome do Senhor. Vós que excedeis em força. Então você veja que os anjos, eles tendem a exceder em forças. É uma força imaginável. Não tem como nós imaginarmos o tamanho deste poder, o tamanho desta autoridade que os anjos exercem. Então vai além do imaginável, vai além do incompreensível. Por isso que é importante que você entenda a necessidade de você crer no sobrenatural. É importantíssimo. Porque senão você vai medir o tamanho da sua luta ao ponto de estimar em tamanha força, ao ponto de que, sem você perceber, atribuir a luta que você está passando como que se Deus, através das suas orações, por meio dos anjos, nada pudesse fazer. Por isso que Deus se preocupou em até nos dizer que excedeis em força, excedeis em poder, que guardais os seus mandamentos. Então os anjos do Senhor, eles guardam os seus mandamentos. Mas aí você me pergunta, que mandamentos são esses? É apenas os mandamentos que foram dados através de Moisés? Sim, mas não somente esses. Toda palavra que solta o meu coração, toda palavra que solta o teu coração, toda palavra que te inspira, toda palavra que te motiva, é um mandamento para você naquele momento. É o próprio Deus dizendo, é exatamente isso que eu quero fazer, é exatamente assim como eu quero agir. Então é um mandamento. Então de repente você está aqui hoje e não sei em que área Deus vai falar ao seu coração, mas você recebe e diz, nossa, como pode? Essa palavra falou comigo. É um mandamento concedido, dado pelo próprio Senhor nosso Deus ao seu coração. E aí ele continua, porque ele diz que os anjos do Senhor guardam os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então você veja que os anjos estão atentos à palavra de Deus. Por isso que é importante que você leia a palavra de Deus. Por isso que é importante que você conheça a palavra de Deus. Mas para quê? Para que você saiba pôr ela em ordem. A maioria das pessoas, infelizmente, elas começam a orar e na verdade elas querem se incluir naquela passagem que está escrito, porque não sabemos orar como convém. Entenda que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a mim, a você, a nós, nos ensina. Mas para que o Espírito Santo, a mim, a você, a nós, nos ensine, eu tenho que estar querendo me apresentar apto para aprender. Ele não pode ensinar a quem não quer ser ensinado. Ele não pode ensinar a quem não se põe no lugar para aprender. Então o Espírito Santo, ele nos ensinará exatamente como nós devemos orar. Então de repente, você está lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus,
e você então sabe dos seus direitos dentro da palavra de Deus, e você está passando por uma situação difícil em qualquer área da vida, mas você conhece versículos, você conhece mandamentos da parte de Deus, que falam daquela área que você está passando, então você irá entrar em oração, então você irá levá-los diante de Deus. Em outras palavras, o que é uma oração? Uma oração não é somente palavras que saem da minha, da tua, da nossa boca, é um diálogo. E se eu estou dialogando com uma pessoa, esta pessoa é Deus, então a única voz que eu entendo que Deus vai ouvir é a voz da sua palavra. Deus não vai ouvir a voz da tua necessidade, ou da minha, ou da sua, ou da nossa. Deus vai ouvir a voz da sua palavra. Veja que Jesus de Nazaré, até para conversar com Satanás, com o diabo, ele não usou outra coisa senão a palavra de Deus. Veja que a Bíblia Sagrada repetidamente falando sobre Jesus de Nazaré, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse a palavra de Deus. Então é importante que nós entendamos que a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles obedecem à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Uau, louvado seja o nome do Senhor. Diga: Deus tem um grande exército. Vós ministros seus, que ministram. Então ele ministra, então se ele ministra, então eu entendo que eles são ministros, e eles ministram cura, eles ministram prosperidade, eles ministram salvação, eles ministram transformação. Qual é a área que você quer que eles ministrem? Isso é maravilhoso. Entenda que nós não temos como nos envolvermos no mundo espiritual, humanamente falando, a não ser que nós espiritualizemos isso. E como é que nós espiritualizamos? Por meio da oração. E aí a Bíblia Sagrada diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais, que executam, glória a Deus, que executa o seu beneplácito. A palavra beneplácito quer dizer propósito. Então a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles ministram e eles executam os seus propósitos. Propósitos de quem? Propósitos de Deus. Então veja que ele está sendo bem específico para mim e bem específico aqui para você. Então, em outras palavras, a Bíblia diz que os anjos executam em meu, em teu, em nosso favor, quando confessamos a palavra de Deus. Mas diga comigo, não é qualquer palavra. Mas, mais uma vez, não é qualquer palavra. Você tem que entender o seguinte, vamos lá. Para que os anjos do Senhor possam executar a palavra de Deus, não basta você falar qualquer palavra. Tem que ser de forma específica. Você tem que ser específico. Satanás então foi tentar Jesus de Nazaré. E Satanás disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E Jesus Cristo então olhou para Satanás e disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Amém? Não foi que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. Mas espera ainda. Mas ele não chegou também a dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, mas só ele servirá? Por que ele não pôde usar esse versículo? Porque não era o versículo certo para a situação que ele precisava. Veja que ele procurou ali na Bíblia, que no caso no Velho Testamento, quando Satanás disse: transforma estas pedras em pão, ele não poderia usar outro versículo, como por exemplo, não está escrito, e enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Não ia adiantar. Então ele tinha que ter o versículo certo para a provação que ele estava passando. Então ele vai dizer: ei, espera ainda, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus.
Essa é a grande questão. Não é que você não ore, não é que você não busque, não é por falta de fé, porque fé você tem, porque para você estar aqui você tem fé. Mas você precisa saber colocar em ordem as palavras que saem da parte de Deus por meio da sua vida de oração. No livro de Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. A Bíblia nos diz algo interessante a respeito. Olha só o que é que a Bíblia diz. Gênesis, capítulo de número 24. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Gênesis, capítulo de número 24. Fala de um homem chamado Abraão, mas também fala do seu servo, Eliezer. E a Bíblia diz que Abraão manda chamar Eliezer e dar a ele uma ordem que vá em busca de uma esposa para o seu filho. Mas nós lemos e não atentamos que Eliezer falou, que Abraão falou para ele. E olha só o que é que a Bíblia Sagrada diz. Gênesis capítulo 24, versículo 40. E ele me disse, quem foi que o disse? Abraão. E falou para quem? Para Eliezer, servo de Abraão. E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará quem? E enviará o seu anjo contigo. Olha o que é que a Bíblia Sagrada está dizendo, olhe para cá por favor. Eliezer vai cumprir o mandato de Abraão, seu senhor. Porque Abraão não quer de hipótese alguma que o seu filho se case com nenhuma outra mulher a não ser aquela que professe a fé no seu Deus. E aí a Bíblia Sagrada diz que Abraão olha para Eliezer e diz, Eliezer, eu quero que você vá em busca de uma esposa para o meu filho. Mas não se preocupe não, sabe por quê? Porque o Senhor enviará o seu anjo. E este anjo que o Senhor vai enviar para você, vai te guiar em todo o caminho. E agora é interessante porque passaram-se dias e passaram-se meses. E agora a Bíblia Sagrada está dizendo que Eliezer chega no lugar que ele sentiu no coração de estar segundo a ordem do seu Senhor. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele traz a lembrança o que o seu Senhor tinha falado. Então ele está usando a palavra que saiu da boca do seu Senhor. E ele está dizendo que o seu Senhor lhe tinha dito que o anjo do Senhor iria com ele e prepararia todo o caminho. Olha o que é que a Bíblia diz. E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. E prosperará o teu caminho. Isso é fabuloso, porque ele está dizendo que Abraão disse para ele, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então ele está dizendo, Eliezer, você pode ir, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor vai enviar um anjo para que este anjo esteja contigo. E ele fará que você prospere em todos os teus caminhos. Fará com que você tenha progresso. Ele fará com que você tenha crescimento. Ele fará que você tenha sucesso em todos os seus caminhos. Então, de repente, o macumbeiro, nada contra, mas de repente ele então bate aquele tambor e ele manda um espírito, que também são anjos caídos. E ele diz àquele anjo mau, eu quero que você vá, e vá até aquela loja, aquela empresa, aquela casa, aquela família, aquele corpo, e eu quero que vocês façam com que eles não prosperem em saúde, não prosperem na empresa, não prosperem no casamento, não prosperem com os filhos, e os demônios vão. E quando chegam lá, as coisas começam a dar errado, as coisas começam a deixar de funcionar. Veja que pessoas, seres humanos, elas se utilizaram desses espíritos caídos, desses anjos caídos, e ordenaram a eles que fossem e fizessem aquilo, e eles foram e fizeram aquilo. E você não precisa crer para que isso aconteça,
porque eles não dependem da crença nem da fé de ninguém para eles operarem. Quanto mais você dizer que não crer, por quanto mais você dizer que não acredita, que você não está vendo que isso não existe, para eles não importa. Na verdade, quanto mais incrédulo você for, melhor para eles. Diferente de Deus, que é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que lhe buscam. Então vem pela inveja, vem pelo mal olhado, vem pela uma palavra de maldição lançada, e tantos meios e formas e maneiras que eles se apropriam daquilo, e eles atuam, e eles agem. Então veja que a Bíblia Sagrada está nos mostrando que Abraão acreditava no ministério dos anjos. Diga: Abraão acreditava no ministério dos anjos, e que poderia confiar que o anjo do Senhor faria o que ele pedisse. Ele está falando para Eliezer, e Eliezer está recordando: não vai dar errado, porque o meu Senhor me disse que o seu anjo, o anjo do Senhor, viria comigo e me faria prosperar em todo o caminho, e certamente eu iria conseguir a esposa para seu filho, então não tem como dar errado. A pergunta que eu lhe faço aqui é a seguinte: como Abraão sabia a respeito dos anjos? Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: como é que Abraão sabia? Porque lembre-se, olhe para cá, lembre-se que o Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números e Deuteronômio, não foram escritos por Abraão, foram escritos por Moisés. E Moisés é muitos anos depois de Abraão. Pare para pensar. Você precisa parar e acordar. Como é que Abraão sabia a respeito do ministério dos anjos? Ele não tinha Gênesis para ler, ele não tinha Velho Testamento para ler, ele não tinha nenhum testemunho que pudesse dizer: nossa, diferente de nós. Nós temos testemunhos em que a Bíblia diz que anjos vieram e falaram com Maria. Fica mais fácil nós acreditarmos, fica mais fácil nós crermos, fica mais fácil nós nos aproveitarmos disso. Porém, a pergunta é: como é que ele sabia do ministério dos anjos? Para dizer que o anjo do Senhor irá contigo, o anjo do Senhor te fará prosperar em todos os teus caminhos. Por isso que é necessário você crer no sobrenatural. Êxodo capítulo de número 23. Em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo de número 23. Em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 23. Versículo de número 20. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti. Eis que eu envio, ele está dizendo. E quem está dizendo? O Senhor. E ele está dizendo: eis que eu envio um anjo diante de ti, à tua frente. Eis que eu envio um anjo diante de ti, e vai nos dizer o propósito, vai nos dizer qual é a sua missão. Abraão, quando disse: o anjo do Senhor irá contigo, ele também disse qual era a missão do anjo. Ele disse: para que você prospere em todos os seus caminhos, e de lá você venha conseguir obter uma esposa para meu filho. Então o anjo, ele sabia exatamente o que ele haveria de fazer.
Se você não disser ao anjo de forma específica o que você espera que ele faça, você é um crente? Sim. Eu sou um pastor? Sim. Você é um obreiro? Sim. Você é fiel a Deus? Sim. Mas nada disso vai mover a mão do anjo a seu favor. Por que que isso não vai acontecer? Porque o anjo ele não vai ficar sem saber o que fazer. Espera ainda, o que que eu tenho que fazer em favor dele? Ele não me disse, ele não foi específico. Então, em nome do Senhor Jesus, veja que ele diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. A um anjo disse, para que te prospere. A este Deus está dizendo, para que te guarde, para que te proteja. Vocês estão entendendo? É importante. Então eu digo àquele anjo que vá e mate aquela pessoa. Então eu estou batendo os tambores e eu digo: ei, eu quero que você vá e mate aquela pessoa. Então eu estou mandando a um anjo caído fazer algo mal, algo ruim, algo perverso. E ele vai e faz aquilo acontecer. Então veja que eu estou dando essas comparações para você entender que, infelizmente, tem pessoas que elas exercem mais direitos sobre os anjos caídos do que muitos crentes. Por que que eles creem tanto que aqueles anjos caídos executarão e farão aquilo que estão sendo enviados para fazer, e nós não cremos? E nós não acreditamos? Escute que a Bíblia Sagrada está dizendo: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, guarda-te diante do anjo, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. O anjo do Senhor, quando você executa a ordem pela palavra de Deus, e eles estão indo em nome do Senhor. O nome do Senhor está neles. Então eles não vão por irem. Então eles estão na batalha espiritual. E basta você lembrar de Daniel. Daniel está orando. E o pau está quebrando, ele não está conseguindo entender porque não está tendo resposta. E quando o anjo do Senhor chega, ele diz: ei, desde o primeiro instante que dispusestes no teu coração orar e se humilhar perante o Senhor, foi ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor me enviou, então eu vim em nome do Senhor. Eu vim em nome dele. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus tem a nos enviar seu anjo para nos guardar, para nos proteger. Está escrito na sua palavra, para que possuamos as promessas. Então você diz assim: Espírito Santo, o Senhor pode me guardar? E o Espírito Santo diz: como você é um crente ignorante, você agora quer me tornar o quê? Aonde é que está na Bíblia que o Espírito Santo de Deus é quem nos guarda? Não tem isso na Bíblia. Mas nós, crentes ignorantes, pedimos isso a Ele. É como que dizer assim: Espírito Santo, o Senhor pode me acordar de madrugada? Deixa eu te falar uma coisa: quando você acorda, não é Ele quem te acorda. Você acorda por questão de uma consciência, porque você disse à sua consciência que você precisa acordar naquele horário. Porque o Espírito Santo, eu quero lhe dizer de todo o meu coração, ele não é alarme. Então veja, em nome de Jesus, em que você às vezes, por questão de falta de conhecimento, você está dando ao Espírito Santo ordem daquilo que ele não é. Então a Bíblia diz que o Senhor tem anjos que nos guarda. Ele diz que tem anjos que nos protege. Então a Bíblia diz que Deus tem a nos enviar o seu anjo para nos guardar, para que possuamos as promessas.
Quem tem promessa de Deus aqui, só quem tem, dá um aleluia aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito aqui, olha só, versículo 22: mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Queridos, ele está dizendo que eu não preciso me preocupar com quem se levanta contra mim. Eu não preciso me preocupar com os que intentam mal contra mim. Eu não preciso ficar, ai meu Deus do céu, Jesus de Nazaré. Não, não importa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, dá para você imaginar, ele fica inimigo daqueles que se fazem teus inimigos. Mas se você der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e se você crer que Deus envia os seus anjos para te guardar em todo o teu caminho, isso é simplesmente maravilhoso, isso é simplesmente extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isto. Olha o que é que diz em Salmo 91. Salmos 91. Salmos capítulo de número 91. Meu Deus, tem pessoas que usam esses salmos aqui porque estão com insônia e não conseguem dormir. Então, não, eu vou ler esse salmo e eu vou conseguir ter sono. Ou então eles acabam de ter um pesadelo e correm para o Salmo 91. Ou então eles até fazem essa prece do Salmo 91 para que Deus os possa guardar. Mas às vezes parece que é como que não cresce. Porque no Salmo capítulo 91, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: nenhum mal te sucederá quem recebe. Nenhum mal te sucederá quem recebe. E você que está em casa, receba também. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem recebe, diga: eu sou demais, eu sou extraordinário. Nenhum mal vai me acontecer, nem praga alguma vai chegar à minha casa, porque eu sou bom. Não se trata de merecimento, porque ele vai me dizer: espera ainda, como é que nenhum mal me sucederá? Como é que praga nenhuma chegará à minha tenda? Aí ele vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aplauda Jesus, não durma não. Aplauda Jesus. Porque aos seus anjos dará ordem. Deus não vai pedi-los, não vai implorá-los, vai mandar. Porque eles obedecem à voz da sua palavra. E ele está nos dizendo que um certo dia Abraão falou para Eliezer: o anjo do Senhor vai diante de ti, para que tu prospere em todos os teus caminhos. Então se levantasse o que se levantasse, enquanto Eliezer cresce naquela palavra que foi dada através de Abraão, ela se cumpriria. O problema é que você recebe a palavra de Deus aqui, e basta Satanás, aquele infeliz, que eu quero é que ele se ferre. Acontece qualquer coisa, você se borra todo. Esse é o problema. Se borra todo, bota o rabo entre as pernas e já começa a desconfessar o que Deus confessou através da palavra. Esse é o problema de muitos crentes nos dias de hoje. Infelizmente, me perdoe, mas é a verdade. Porque coisas aconteceram para que Eliezer desacreditasse da palavra que foi dada através do seu senhor Abraão, que o anjo do Senhor estava ainda à sua frente. Então você está para fechar o negócio, então você precisa de uma assinatura para a coisa funcionar, você precisa que uma porta de emprego se abra, você precisa executar uma venda para que você possa pagar. Mas alguma coisa acontece,
E lá está você todo se borrando. Lá está você triste, abatido, esmorecido pelos cantos da parede. Homens de pouca fé. Você precisa, em nome de Jesus, saber se posicionar. Os anjos do Senhor, eles executam a palavra de Deus, mas os anjos também, a mim, a você, a nós, nos observa. Você precisa saber se posicionar. Você está me entendendo? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ei, você tem que saber se posicionar. Porque a Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordem a meu, a teu, a nosso respeito. Para quê? Para que te guarde em todos os teus caminhos. Para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles, quem? Os anjos, te sustentarão nas suas mãos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Estou com as minhas mãos vacilantes, estou com os meus pés vacilantes, mas espera ainda, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor me sustentariam nas minhas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedras, em obstáculos, em barreiras, em dificuldades, seja ela lá qual for. A Bíblia nos mostra que Deus tem a nos enviar seu anjo para nos guardar, para que possuamos as promessas, pois Deus nos dá a terra, porém somos nós que devemos buscá-la. A Bíblia diz que os anjos têm a entrar em batalha quando nos posicionamos no campo de batalha. Veja que a Bíblia Sagrada diz, olha o que é que ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma alcançará a tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os teus pés, o filho do leão e a serpente. Jesus Cristo disse: eu que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então aqui Jesus está se referindo ao Salmo 91, porque a Bíblia diz que os anjos não permitirão que eu tropeces em qualquer pedra, obstáculo, dificuldade, barreira, seja ela lá qual for. E ainda diz: ei, eu vou fazer com que esses inimigos fiquem debaixo dos teus pés. Mas você precisa se posicionar no campo de batalha. Você precisa se posicionar no campo de batalha. Você tem que deixar de querer viver esse pensamento de coitadismo, de bichinho. Ah, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser. Não! A Bíblia diz que tudo que discerne a vida e piedade pertence a mim, pertence a você. As bênçãos do Senhor é aqui para a terra, não é lá para cima. Você tem que se revoltar contra essa situação. Dentro dela você tem que guardar a sua língua para não murmurar, para não reclamar, para não xingar. Quem nunca ouviu falar do carro que Satanás me deu? A Palio quente. Foi o diabo que me deu aquele carro. Que é isso, pastor? O diabo não dá nada a ninguém, dá prejuízo. Eu conquistei um carro chamado Palio Quente. O que você disser aí, eu arrisco em perguntar. Me diga qualquer problema de um carro, qualquer problema, qualquer um pode ser, diga. Pode ser, não tenho medo não. Quebrou. Outro, vai. 2 vezes. Vai. Eu não estou mentindo não, pode falar. Hã? Infelizmente não foi só uma, foi 3 que eu tive que mandar para a retífica. Vai. 3 vezes. A última vez o homem com pena de mim disse: me perdoe, mas não vou mais nem cobrar do senhor, que eu não tenho mais coragem. Porque quando na segunda vez fechou, o menino foi almoçar perto do motor, caiu um caroço de arroz, e aí fez a coisa danificar tudo. Vai, outro problema. Pneu. Teve um dia que eu viajei para Jijoca. Quando lá eu cheguei, encostei o carro, o pneu caiu. Quebrou todos aqueles ferros que você coloca as porcas. Quebrou todos eles como se alguém tivesse serrado. Bom, fala outro. Hã? Oi?
Não, eu tive que chamar um mecânico no meio do interior para poder soldar os ferros de novo para colocar o pneu. Volante quebrou. Simplesmente teve um dia que eu estava para sair, quando eu fiz assim para dar o pá, quebrou. Aí ele ficou assim. As portas quebraram 2 vezes. 2 vezes quebraram. Uma foi do meu lado e a outra foi do lado aqui de quem sentava do lado direito no banco traseiro. Vamos, fala. Queimava mais do que tanto. É tanto que o rapaz disse: rapaz, não sei mais o que fazer não, porque eu já dei uma geral na parte elétrica, eu não sei o que é que acontece não. Eu colocava a lâmpada, ele queimava. Vai mandando aí. Oi? O freio? Minha irmã, estourou o burrinho com tudo. Com tudo. Vai falando. Retrovisor estava descendo a serra, estava chovendo, quando eu vi o retrovisor fez assim, ó. O retrovisor quebrou, mas sabe como foi que quebrou? Eu estava parado no sinal, o rapaz veio e levou o rapaz da moto. O para-brisa, que eu tive que trocar 3 vezes o para-brisa. Uma foi uma pedra que veio, o caminhão passou na minha frente, a pedra veio, quebrou. O outro quebrou, infelizmente, por conta de que eu estava com o carro parado, quando eu cheguei estava quebrado. A terceira vez é que quando eu comprei vinha trincado. Vai falando. Meu pai, radiador chega fumaçou. Teve que o pastor César, pastor Serafim vir rebocar. Vai falando mais. Vocês esqueceram do computador de bordo, não tem? Queimou, que foi quando o rapaz da mecânica disse: eu nunca vi isso em toda a minha vida. É a coisa mais difícil que tem é queimar um negócio desse. Até isso queimou. Os bancos, eles simplesmente se rasgavam. E não tem quando a gente puxa? Não tem? Aí não tem um ferro que encaixa? Quebrou. Então ele não mais encaixava, ele só ficava. Um ar-condicionado, misericórdia, meu irmão, só Deus sabe. Eu cheguei a mandar quase 4 vezes, só não mandei a 4ª vez, porque o rapaz teve misericórdia e piedade e foi lá em casa para ajeitar. Os cintos de segurança, eles travaram, eles não saíam mais, aí teve que tirar para colocar novo. Aí você vai dizer que foi Deus que me deu? Mas sabe o que é interessante? Agora me faz uma pergunta: e o senhor reclamou? Pergunta. O senhor murmurou? O senhor falou alguma coisa contra? Não. Em nenhum momento eu abri a minha boca para falar. Paguei o carro 4 anos. Os primeiros 3 meses não teve defeito. Mas, depois de 3 meses, para completar 4 anos, foi exatamente como eu lhe disse. Muita coisa que vocês esqueceram de falar aconteceu com o carro. Nunca murmurei, nunca reclamei. E orava ao Senhor. Até que um dia uma voz no meu coração pegou e disse assim: levante-se e não procure o seu carro onde não está, e vá numa concessionária, porque lá está o seu carro. Foi daí que eu comprei o meu primeiro carro Siena novo, sem nem condição tinha. Eu eu me livrei do Palio Ken, me livrei dele, e de lá para cá só tem sido carro zero. Eu estou lhe dizendo isso em nome do Senhor Jesus. Escute o que eu estou lhe dizendo. O medo é o teu maior inimigo. É o que mais te trava, é o que mais te faz sentir-se inseguro. Veja que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que Deus nos deu autoridade para calçar os nossos pés com os nossos adversários. A Bíblia diz que lá em Mateus 26, 53, Jesus de Nazaré disse assim: não sabes tu que se eu clamar ao Pai, Ele me enviará legiões de anjos? Quem que nunca ouviu falar desse versículo? A Bíblia diz que os anjos sempre estarão a postos para nos obedecer. Diga comigo: os anjos do Senhor sempre estarão a postos para nos obedecer. Eclesiastes capítulo 5.
Rapidinho, coloca aí em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 5. Nós devemos sabermos nos posicionarmos no campo de batalha. Eclesiastes capítulo de número 5. Eclesiastes capítulo de número 5. Amém? Olhe para cá, por favor. Os anjos do Senhor entram em batalha quando nos posicionamos no campo de batalha. Os anjos do Senhor não entram em batalha porque tu está passando por luta, não, querido. Eles não são doidos. Eles não vão entrar em guerra porque eu sou pastor, ou obreiro, ou membro, porque para eles não olham por classificação eclesiástica. Mas quando você se posiciona no campo de batalha, por que isso acontece? Porque se os anjos entrarem na batalha por um frouxo, eles vão perder a batalha. E é o nome do Senhor no mundo espiritual que vai ser ridicularizado. Não é o meu nem é o seu, é o nome do Senhor. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque aqui no livro de Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 6. Leia aí, por favor. Pode ler 5, 6, rapidinho que nós vamos encerrar. Olha, meu irmão, o diabo irado com a pessoa já é ruim, e Deus irado com a pessoa é o fim. Eu vou ler para você entender. Não consintas, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não consintas e nem permitas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo, que foi erro. Não era bem assim. Eu orei, Senhor, mas sim, eu sei, as lutas aumentaram, então eu acredito que não vai dar certo. Porque o diabo que ouve as orações vai usar pessoas para te levar a confessar o contrário do que você orou. Eu vou repetir. O diabo que ouve as orações vai usar pessoas para que você confesse ao contrário do que você orou. Mas o anjo foi para executar a sua oração. Se Daniel tivesse recuado, o anjo que tinha sido aprisionado tinha permanecido lá e Gabriel nunca tinha vindo. Se ele diz, tudo bem, então foi um erro, Deus não quer me revelar, Deus não quer me mostrar, Deus não está me ouvindo. Sim, é muito difícil isso que eu estou pedindo. O anjo que tinha ido e tinha sido aprisionado pelo rei da Pérsia, uma potestade, um principado, tinha permanecido preso porque Miguel não teria sido enviado em socorro daquele anjo. Irmãos, eu não tenho como imaginar como é que esta batalha, como é que esta guerra. Se eu tivesse como, é porque infelizmente não deu tempo consertar aqui o negócio do data show, eu ia lhe mostrar a figura, me dar aqui por favor, do envelope deste propósito que nós vamos viver. Mas é só para você entender e ver que eu imagino mais ou menos assim, como é que acontece no mundo espiritual. Eu acredito que é mais ou menos assim. Aqui nessa imagem do domingo extraordinário de Deus,
Você tem um anjo que foi enviado pelas orações. E aqui você vê que do lado de cá tem pessoas humanamente falando, guerreando. Pessoas humanamente falando, guerreando. Está do lado de cá. Mas do lado de cá você vai perceber que os anjos não estão guerreando contra os humanos. Eles estão guerreando contra demônios. Então é exatamente isso que acontece. Os anjos não vêm para guerrear contra seres humanos. Eles vêm para guerrear contra demônios que estão, na verdade, impedindo, atrapalhando com que o que é extraordinário de Deus aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então você veja que a Bíblia diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Seu tolo! Covarde medroso! Você não está vendo o que você está fazendo com que um dos meus anjos, por conta da tua incredulidade, por conta de que você orou, falou, eu enviei o anjo, agora veio outro e disse para você que não ia dar certo, você concordou, agora você não sabe o que vai acontecer com o anjo que eu enviei. Por isso que Deus não entra no pleito de muitos, não é porque Deus não quer, é porque Deus sabe, e se você não sabe, Deus conhece os que são de fé. Está na Bíblia, viu? Tem um versículo que não é bom nem pregador pregar, nem para ele mesmo, porque está escrito na Bíblia Sagrada assim: porque eu conheço os que são de fé. Ele conhece. Salvação é outros 500, não se preocupa não. Mas para ver o extraordinário de Deus, para ver a coisa acontecer, para ver os anjos entrar em batalha, para ver os anjos guerrear, para ver o combate da fé, aí é outra coisa. É outros 500. Escute, porque eu estou falando a palavra de Deus. Por que razão se iriaria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? E destruiria tu mesmo as obras das tuas próprias mãos. O que era para você ter crido, você não creu. O que era para você ter confiado, você não confiou. E você simplesmente fez isso. Então, em nome do Senhor Jesus, devemos de termos o cuidado de falar, devemos de termos o cuidado de não falarmos o que não desejamos. E com isso criarmos desejos que se manifestarão na carne ao nosso redor. Você não quer ser pobre, então deixe de dizer eu sou pobre. Você não quer falência, então não fique dizendo eu acho que nós vamos ter falência. Você não quer chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar as contas, então não fique dizendo nossa, eu acho que esse mês não vai dar nem para pagar as contas. Você não quer prejuízo, então não deixe desse pensamento de estar dizendo sempre nossa, eu estou vendo a hora quebrar, ou seja lá o que for desse carro. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que elas dizem mais ou menos assim: todas as vezes que eu estou para começar a melhorar de vida, acontece uma coisa. Eles já esperam que aquilo, alguma coisa aconteça. Já criaram uma realidade ao seu redor, ao seu torno, e a coisa acontece. Mas por quê? Não é porque Deus quer, é porque atrai. É porque atrai. E eu termino essa parte dizendo: as nossas palavras é um sopro profético. Diga, as minhas palavras é um sopro profético. As minhas, as tuas, as nossas palavras é um sopro profético. Porque se fará aquilo que tu diz, está na Bíblia. Se fará aquilo que tu diz. Então eu digo sempre, nós vamos ter poltronas, então pelo amor de Deus, não coloque chiclete nas poltronas. E com certeza está mais perto de termos do que mais longe, porque a cada dia que eu falo, nós vamos chegar lá.
Nós vamos ter sim a outra sala de escolinha para dividir por faixa etária das crianças. Sim, nós vamos ter, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Já está lá, só está faltando se concretizar. E a cada vez que eu falo, isso está se aproximando cada vez mais. Por quê? Porque se fará aquilo que você diz. Então, se você diz que é uma pessoa doente, então não tome remédio, permaneça doente, porque você está contradizendo o que você está falando quando toma remédio. Não vá aos hospitais, nem procure uma farmácia, porque você vive dizendo: eu sou uma pessoa doente. Nada que eu faço dá certo, então deixe de fazer, porque você já está dizendo. Então não importa o que você venha fazer, vai sempre dar errado. Você é uma pessoa tão negativa de um jeito, que se o negativo encostar no negativo é capaz de explodir. Tire essa negatividade, tire isso de dentro de você, tire esse desânimo, tire essa angústia, tire essa tristeza. Não fique pedindo a Deus para fazer o que é você que tem que decidir ser feito. Vai dar tudo certo. As suas palavras são palavras proféticas. Diga a esses ossos que tornem a ter vida e eles viverão. Comece a dizer: clientes, venham de perto e de longe, eles virão. Comece a abrir a sua boca: meu lar é uma bênção, minha casa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, minha família é uma bênção. Quanto mais você murmura, mais você cria uma realidade que você não quer. Você pode permanecer no deserto por 40 anos se continuar murmurando, porque as suas palavras são proféticas. Sim, eu emprestarei a muito e não pedirei emprestado. Sim, eu emprestarei a muito e não pedirei emprestado. Porque os meus celeiros são fartos de bênçãos e de bens. Porque prosperidade há na casa do justo. Sim, porque riquezas e honra estão nas mãos do Senhor e Ele dá a quem Ele quer. Nossa, eu não vou continuar falando versículos sobre isso não, porque você tem a obrigação de já saber pelo tempo de crente que você tem. Mas você precisa acordar, porque as suas palavras são proféticas. Podemos mudarmos os nossos resultados pelas nossas confissões. Ainda há tempo. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: ainda há tempo. Ainda há tempo, você pode mudar os seus resultados pelas suas confissões. Então coloque as mãos sobre as faturas de cartão de crédito. Coloque as suas mãos sobre as suas dívidas. Coloque as suas mãos sobre o seu ganho. Sim, comece a exercer a sua autoridade. Porque até Eliezer, servo de Abraão, que não tinha Bíblia para ler, creu na palavra do servo do seu Senhor, quando disse: o anjo vai à tua frente e vai te prosperar em todos os teus caminhos. Por que que vai dar certo? Porque o anjo do Senhor está à minha frente. Por que que eu vou conseguir? Porque o anjo do Senhor está à minha frente. Por que que o meu inimigo virá por um caminho, mas por 7 fugirá diante de mim? Porque o anjo está à minha frente. Por que que ferramenta preparada contra mim não prosperará? Porque o anjo do Senhor está à minha frente. Porque onde eu colocar a planta dos meus pés eu serei bem abençoado. Porque o anjo do Senhor está à minha frente. Porque eu serei bendito ao entrar, bendito ao sair. Porque o anjo do Senhor está à minha frente. Porque maior o que está em mim do que o que está no mundo, porque Cristo está em mim e o anjo está à minha frente. Nossa, eu podia lhe dizer aqui tanta coisa, mas a questão é eu falar para você e você chegar em casa e ficar triste, abatido pelos cantos. É a mesma coisa de você pegar tudo que eu vi e jogar fora. Ação, 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 ação move a mão de Deus. Deus te abençoe.